Escorpião, você sentiu isso? Não sentiu? Há algo diferente no ar. Não é algo que se vê com os olhos, é algo que se sente na pele, nos ossos, no silêncio da madrugada. Uma vibração estranha, quase elétrica, como se o universo estivesse aproximando devagar e você estivesse fingindo que não percebe. Presta atenção. Nos últimos dias, você acordou no meio da noite sem motivo aparente, com o coração acelerado, com a sensação de que estava no meio de um sonho importante, mas ele escapou da sua memória como areia entre os dedos, e mesmo sem lembrar dos detalhes, você sentiu que havia uma mensagem ali. Isso não é comum para você. Você sonha, sim, mas não desse jeito. Não com essa repetição. Não com essa intensidade. Escorpião, porque aquele mesmo cenário tem aparecido na sua mente. Um corredor longo, uma estrada vazia, uma porta entreaberta. Sempre existe algo que você quase alcança, mas acorda antes. Mas há algo que você ainda não percebeu. Esse não é apenas um sonho. É um sinal. E não foi só isso. Você também percebeu as coincidências estranhas? Encontrar o mesmo número repetidamente. Ouvir o nome de uma pessoa específica em momentos inesperados. Sentir o arrepio do nada quando pensa em algo que já deveria estar resolvido. Você pode ter dito a si mesmo que é apenas cansaço, estresse, imaginação, mas no fundo, você sabe que não é. Escorpião, você tem uma conexão natural com o invisível. Você sente antes de entender. E ultimamente, sua intuição tem falado mais alto que nunca. Porque aquela memória antiga voltou com tanta força esta semana. Porque você sentiu aquela vontade inexplicável de visitar um lugar que faz parte do seu passado. Porque aquela música tocou justamente quando você estava pensando naquela pessoa. Isso muda tudo. Porque quando os sinais começam a se alinhar, não é acaso, é movimento. É energia se reorganizando ao seu redor. Há uma luz tentando atravessar uma sombra dentro de você. E você está evitado olhar diretamente para ela. Porque sabe que, quando olhar, algo vai mudar para sempre. Escorpião, você sente essa inquietação, não sente? Essa leve ansiedade que surge sem motivo concreto? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda não se revelou completamente. Mas há algo escondido. Você ignorou um sinal muito específico. Algo pequeno, quase insignificante. Talvez uma mensagem que você decidiu não responder. Talvez um pensamento insistente que você afastou rapidamente. Talvez um convite que você recusou por impulso. E desde então, a energia ficou diferente. Presta atenção nisso. Você começou a perceber um silêncio estranho ao seu redor. Como se o mundo estivesse esperando a sua reação. Como se uma porta estivesse aberta, mas você estivesse parado, olhando para ela sem coragem de atravessar. Escorpião, você não tem medo do desconhecido. Você tem medo do que o desconhecido pode despertar dentro de você. E o universo sabe disso. É por isso que os sinais estão ficando mais intensos. Aquela sensação de estar sendo observado, não de forma negativa, mas como se uma presença espiritual estivesse ao seu lado. Como se um anjo, um guia, ou até mesmo a própria energia do karma estivesse tentando chamar sua atenção. Você sentiu isso quando ficou sozinho recentemente. Aquela pausa no tempo, aquele segundo em que tudo ficou quieto demais. Isso não é coincidência. Você está diante de um portal energético, um ponto de transição. Um momento que separa quem você foi de quem você está prestes a se tornar. Mas há algo que você ainda não percebeu. Esse chamado não começou agora. Ele vem se aproximando há semanas, talvez meses. Pequenos empurrões, pequenos desconfortos, pequenas perdas que pareciam injustas. Nada foi aleatório. Cada afastamento, cada discussão, cada silêncio prolongado foram peças do movimento maior. Escorpião, você acha que perdeu algo, mas isso, na verdade, você estiver sempre preparado? E se aquela sensação de vazio for apenas espaço sendo criado para algo mais alinhado com a sua verdadeira essência? Presta atenção. A energia ao seu redor está mais sensível. Você está captando emoções que nem são suas. Está absorvendo olhares, pensamentos, intenções. E isso tem te deixado mais introspectivo, mais silencioso, mais atento. Mas por dentro há uma tempestade. Uma mistura de pressentimento e dúvida, de esperança e receio. Você sente que algo precisa ser revelado. Algo que você deixou para trás. Algo que envolve uma escolha que você fez tentando se proteger. Mas há algo escondido nessa escolha. E você vai precisar encarar isso mais cedo do que imagina. Porque o sinal muito claro está prestes a se manifestar. Pode vir através de uma conversa inesperada. Pode vir através de um reencontro. Pode vir através de uma revelação interna que vai te acordar no meio da noite com total clareza. E quando isso acontecer,
você vai entender que nada disso foi por acaso. Escorpião, o universo está tentando falar com você. E a pergunta é, por que você ainda está fingindo que não escuta? Algo foi ignorado, algo foi adiado, e agora está voltando com mais força. E o que está por trás desse sinal pode mudar completamente o rumo da sua vida. Escorpião, agora você começa a perceber que aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. Presta atenção. Os sinais que você tem vivido não são apenas memórias soltas ou coincidências estranhas. Eles são respostas. Respostas a algo que foi emitido pela sua própria energia há algum tempo atrás. Por quando você sente intensamente, o universo responde na mesma intensidade. E há alguém, sim, alguém específico, conectado a isso. Você tentou cortar, tentou seguir, tentou convencer a si mesmo que já não importava mais. Mas existe um fio invisível, um laço energético que nunca foi totalmente desfeito. À noite, quando o mundo silencia, esse fio vibra. E isso ainda não é a parte mais importante. Essa pessoa tem pensado em você mais do que você imagina, especialmente nos momentos em que se sente perdida. Existe arrependimento ali. Existe uma frase que nunca foi dita. Existe uma decisão que foi tomada no orgulho, mas que agora pesa. Mas há algo escondido. Você acredita que essa pessoa seguiu feliz, leve, indiferente. Você imaginou que talvez você tivesse sido apenas uma fase. Mas energeticamente, Escorpião, você deixou uma marca profunda. Você não é fácil de esquecer. Você não é superficial. Você entra na alma das pessoas. E aqui vai o primeiro twist. A frieza que você interpretou como rejeição era defesa. Aquela distância repentina era medo da intensidade que você desperta. Nem todo mundo sabe lidar com a profundidade que você carrega. Nem todo mundo consegue sustentar o espelho que você representa. Presta atenção nisso. Existe alguém que se afastou porque sentiu demais. E agora essa energia está tentando retornar. Mas há também uma outra presença ao seu redor. Mais sutil, mais silenciosa. Alguém que observa. Não necessariamente com más intenções, mas com inquietação. Pode ser uma amizade próxima. Pode ser alguém do ambiente de trabalho. Essa pessoa percebe que algo está mudando em você. E isso incomoda. Existe inveja, sim, mas não daquela inveja explosiva. É uma inveja silenciosa. Um desconforto ao perceber que você está se transformando. Que você está ficando mais forte, mais reservado, mais misterioso. Isso muda tudo. Porque quando você começa a evoluir energeticamente, nem todos conseguem acompanhar. Alguns tentam desacreditar suas escolhas. Outros tentam plantar pequenas dúvidas. Frases aparentemente inocentes, mas carregadas de insegurança. Mas aqui vem o segundo twist. Essa energia negativa não veio para te bloquear. Ela veio para revelar quem realmente vibra na mesma frequência que você. Ela vai como um teste, como um filtro. E o karma está agindo. Escorpião, você sentiu um cansaço estranho recentemente? Como se estivesse carregando algo que não é totalmente seu. Isso acontece quando fios energéticos antigos ainda estão ativos. Quando emoções mal resolvidas continuam circulando. Existe uma porta que precisa ser fechada corretamente ou aberta de vez. E isso ainda não é a parte mais importante. Há uma oportunidade se aproximando da sua vida. Algo que parece pequeno agora, mas pode redefinir seu caminho. Pode ser uma proposta, uma mudança de ambiente, um convite inesperado. Você já recebeu um sinal disso, talvez tenha ignorado por achar cedo demais. Mas não é cedo. O universo está alinhando encontros. Está preparando conversas. Está criando situações por acaso que não são acaso. Mas há algo escondido nisso tudo. Se essa pessoa do passado retornar, e há grande chance que retorne, você precisará decidir com consciência. Porque o retorno não será igual ao que foi antes. Algo mudou. Dentro dela, dentro de você. Existe arrependimento verdadeiro. Mas também existe aprendizado. Você percebe como tudo está se conectando? Os sonhos, as memórias, o nome surgindo do nada, a sensação de estar sendo lembrado. Nada disso é aleatório. Existe uma conversa que ainda não aconteceu, mas que está energeticamente marcada para acontecer. E quando acontecer, vai esclarecer algo que você carregou em silêncio por muito tempo. Mas presta atenção, existe um risco também. Se você agir apenas pelo impulso emocional, o ciclo pode se repetir. E você não está mais na mesma vibração de antes. Você evoluiu, você aprendeu, você se fortaleceu na dor. E isso muda completamente o resultado. Escorpião, há uma grande chance de você ser procurado. De você receber uma mensagem que começa simples, mas carrega muito mais nas entrelinhas.
E quando isso acontecer, você vai perceber que o sinal que ignorou lá atrás era apenas o início de algo maior. Mas ainda existe um detalhe que você não sabe. Existe uma verdade que será revelada. Algo que você desconfiava, mas nunca teve confirmação. Pode envolver sentimentos ocultos. Pode envolver uma interferência externa. Pode envolver alguém que influenciou decisões no passado. E quando essa verdade vier à tona, você vai entender porque tudo aconteceu exatamente como aconteceu. Existe uma grande oportunidade se aproximando, mas também existe uma escolha que vai definir o próximo ciclo da sua vida. E o que realmente está por trás disso tudo é mais profundo do que parece. Escorpião, agora chegou o momento de encarar o que realmente está acontecendo. Respira fundo, porque não se trata apenas de alguém do passado. Não se trata apenas de inveja ao seu redor. Não se trata apenas de coincidências espirituais. Trata-se de você, mas há algo escondido nisso. Durante todo esse tempo, você acreditou que o sinal era sobre outra pessoa tentando voltar, que a mensagem era externa, que o universo estava falando sobre alguém pensando em você. E sim, isso faz parte, mas não é o centro. O verdadeiro sinal que você ignorou foi o chamado para a sua própria transformação. Presta atenção. Cada sonho obtido era a sua alma tentando atravessar um portal interno. Cada coincidência era um empurrão energético dizendo: é a hora. Cada inquietação era o seu espírito avisando que a versão antiga de você já não cabe mais na vida que está construindo. Isso muda tudo. Você não está sendo puxado de volta. Você está sendo empurrado para frente. E aqui está o grande twist final. A pessoa que pode reaparecer na sua vida não vem para te salvar. Vem para testar se você realmente mudou. Vem para confirmar se você aprendeu a se escolher. Escorpião, você passou por pequenas mortes emocionais nos últimos meses. Você perdeu ilusões, perdeu expectativas, perdeu versões suas que dependiam demais da validação de alguém. E isso doeu, mas foi necessário, porque você é o signo da transformação, da regeneração, da fênix que renasce das próprias cinzas. Você não quebra, você se reconstrói. E há algo que você ainda não percebeu. Nos próximos 3 dias, haverá um sinal claro. Pode ser uma mensagem direta, pode ser um sonho extremamente vívido, pode ser um encontro inesperado, pode ser até uma frase que você ouvirá por acaso, mas parecerá atravessar seu peito como verdade absoluta. Quando isso acontecer, você vai sentir. Não será dúvida, não será confusão, será clareza. Presta atenção ao seu corpo, à sua respiração, àquela sensação súbita de certeza, porque o universo vai confirmar que você está no caminho certo. Mas há mais. Existe uma energia de cura se aproximando. Uma libertação emocional que você vinha adiando. Você vai perceber que já não se sente da mesma forma que antes. Que aquela dor perdeu força. Que aquela pessoa já não tem o mesmo poder sobre você. Isso não é frieza. É evolução. Escorpião, você não está sendo abandonado. Você está sendo reposicionado. E quando essa nova fase começar, e ela já começou, você vai perceber que tudo aquilo que parecia perda era proteção. Tudo aquilo que parecia rejeição era redirecionamento. Mas há algo ainda mais forte. Você está entrando em um ciclo de poder pessoal. Um momento onde sua presença será sentida de forma intensa. Onde oportunidades surgirão porque sua energia estará magnética. Onde pessoas perceberão sua força antes mesmo de você dizer uma palavra. E quando aquela pessoa do passado olhar para você novamente, perceberá que você não é mais o mesmo. Porque agora você entende. Você entende que não pode aceitar menos do que merece. Que não pode diminuir sua intensidade para caber no conforto de ninguém. Que não pode apagar sua luz para evitar inveja. Nada pode parar. Repete isso internamente. Nada pode parar. Nem medo, nem passado, nem dúvida, nem energia negativa. Você atravessou sombras profundas demais para ser derrubado por pequenas tempestades. Presta atenção. Se alguém voltar, será para reconhecer o seu valor. Se alguém tentar competir, será porque sente sua força. Se alguém tentar testar, será porque percebe que você subiu de nível. Mas a decisão final sempre será a sua. Você pode escolher repetir um ciclo antigo ou pode escolher atravessar o portal que está aberto diante de você. E o mais impressionante, você já sabe qual é a escolha certa. Porque aquela inquietação inicial não era ansiedade, era despertar. Escorpião, você foi chamado. Chamado para fechar um ciclo com consciência. Chamado para perdoar, não pelo outro, mas por você. Chamado para se posicionar com firmeza. Chamado para renascer mais forte. E nos próximos dias, quando o sinal final se manifestar, você vai subir em silêncio. Porque vai entender que nunca esteve perdido.
Apenas estava sempre preparado. Preparado para um amor mais alinhado. Preparado para uma oportunidade maior. Preparado para um nível de maturidade emocional que poucos conseguem alcançar. Mas há algo que você precisa lembrar sempre. Você não é coincidência. Você não é descartável. Você não é substituível. Você é intensidade. Você é profundidade. Você é transformação viva. E agora que você despertou, o universo começa a responder na mesma frequência. Confie no que você sente. Confie nos sinais. Confie no processo. Porque tudo aquilo que parecia confuso estava conduzindo exatamente para este momento. Escorpião, o universo te escolheu.